Olá, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui na nossa live, hoje, dia 16 de junho, excepcionalmente em uma terça-feira, para falarmos com a fisioterapeuta. Vamos apenas esperar que todos possam entrar, inclusive a doutora Elaine, para que a gente possa sinalizar. Vamos entrar. Doutora Elaine. Olá, doutora. Boa tarde, tudo bem? Olá a todos que estão entrando aí junto conosco. Olá, Isaac. Oi, Oi, doutora tudo bom? Elaine. Boa Tudo bom? tarde. Tudo bem, querida? Vamos dar início então à nossa live. Hoje, a nossa comissão OAB vai à escola. Eu sou a doutora Angélica, sou a presidente da comissão da OAB da OAB vai à escola daqui de Nilópolis. Estamos recebendo hoje a doutora Elaine, é fisioterapeuta, ela é proprietária da clínica, peraí, deixa eu ver aqui que eu anotei. Vamos ver aqui, proprietária e responsável técnica do Estúdio E, Fisioterapia e Pilates, situado já há 8 anos. Já tem bastante tempo, hein, doutora? Graduada em fisioterapia pela Universidade Estácio de Sá e é pós-graduada em reabilitação pela UGF, que é a Gama Filho, não é isso? Isso. E as principais áreas de atuação é a reabilitação neurofuncional, reabilitação traumato-ortopédica e pilates. E nós hoje vamos falar sobre o Pilates, né? Mas nós vamos fazer uma adaptação, porque você também teve que fazer uma adaptação por causa dessa pandemia, não é verdade, doutora Elaine? Pra cá. E para não Isso. deixar os pacientes parados, né? Porque, na verdade, não deixa de ser uma reabilitação. E nós vamos, então, falar do Pilates online, né? Que surgiu aí mais uma forma, né, de se poder fazer essa atividade. Na E verdade, a gente agora só está virtualmente, porque isso não era permitido, né? Foi a partir do mês de março que o COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia, autorizou para que a hum, gente pudesse acompanhar os pacientes, né? não era E não, permitido, não? não, fisioterapia sempre foi presencial, né? Sim, Tanto o sim. curso quanto os atendimentos não eram permitidos. E a partir de março, se não me engano, dia 20 de março, eles autorizaram o teleatendimento e a teleconsulta, como fizeram também em outras áreas de saúde, como É verdade. psicologia, a própria medicina, né? Eles foram autorizados também a fazer o atendimento online. É E, verdade. na verdade, não muda muito do que a gente faz no estúdio, né? É só uma questão de aceitação e adaptação. Então vamos começar, doutora. Fala um pouquinho para a gente do seu trabalho inicialmente, do seu trabalho na sua clínica. Só para a gente conhecer como é que funciona hoje, né, uma fisioterapia, para depois a gente entrar mesmo no nosso assunto do Pilates. Lá no meu espaço eu costumo atender fisioterapia traumato-ortopédica. Muita gente chega com queixa de coluna, né? O Pilates. E assim, muitos dos meus pacientes, alunos, como a gente chama, né? Do Pilates foram pacientes da fisioterapia e outros não. Chegaram lá por querer estar melhorando a qualidade de vida, não gosta muito de academia, e aí vai, faz aula experimental e acaba se identificando e ficam, né? E assim, a parte da reabilitação neurofuncional, eu costumo atender em pacientes em domicílio, porque lá a minha dinâmica não Hum, é muito apropriada para reabilitação neurofuncional, a não ser quando eu vejo que dá, né? Mas lá num contexto, os atendimentos são individualizados, o Pilates é em grupo, né? São pequenos grupos de 4 alunos por turma. E assim vamos. e agora dá até para expandir um pouquinho, né? Se for fazer online, se for, né, continuar com essa No modalidade. online eu só coloquei no máximo 5. Ah, então foi só a diferençazinha de uma pessoa a mais, né? Foi pouca. Porque
eu falo que assim, eu não consigo dar, eu, Elaine, né? Eu não Sim, consigo ter a mesma atenção voltada quando tem muita gente. Você não consegue olhar o movimento, ver, porque assim, eu trabalho muito baseado na queixa da pessoa, né? Eu sou físio, como você falou aí, então assim, eu trato mais a questão da reabilitação, da qualidade de vida de um modo geral, mas os meus exercícios são voltados em cima das queixas das pessoas, né? Os que não têm dor, a gente fica mais tranquila, eu posso pegar um pouquinho mais pesado. Mas como meu público-alvo, eu te falei no privado, né, é bastante idoso, então eu aham, prefiro ter poucas pessoas mesmo na turma. Até porque, assim, Pilates mesmo a gente não pode colocar muito, a não ser que fosse eu com mais alguém trabalhando junto, né? Como eu trabalho sozinha, as turmas têm que ser pequenas. entendi. Até porque eu estava até pensando nisso também, né? O Pilates, ele é uma atividade da fisioterapia, ele não é uma atividade física, é isso? Não, não, não. Ele é uma atividade física que pode ser ministrada por fisioterapeuta ou educador físico. Ah, Ah, tá. eu brinco com os meus pacientes, né, quando me questionam sobre o porquê que o educador físico pode dar também. A gente estuda movimento, a gente estuda corpo, né? Sim, Tem muita sim. matéria comum. E o próprio Pilates, ele não era nenhum dos dois. Ele não era nem fisioterapeuta nem educador físico. Ele foi uma pessoa, fala um pouquinho dele só para dar uma entendida, Claro. né? Uhum, Joseph Pilates foi quem criou o Pilates, né? sim. E ele, segundo relatos, ele sempre foi uma pessoa muito debilitada desde criança. E Entendi. era uma pessoa frágil, tinha problema asmático, tinha febre reumática. Então, assim, tinha algumas limitações e ele, baseado nisso, ele começou a praticar várias atividades físicas, né? E lá por meados lá da ele começou a criar, a elaborar o que a gente tem hoje, né? A técnica. E a técnica acabou sendo, depois do falecimento dele, ficou com o nome dele, né? Sim. E aí já ficou dividido assim, quando chegou aqui já estava nesse patamar. E aqui no Brasil, até onde eu sei, só nós, físio ou educador. E assim, eu falo que eu trabalho, né, apesar de muita gente procurar o Pilates por conta de estética, de corpo, né? Eu sempre falo, o estético com o meu trabalho vai ser a consequência, né? Mas o Uhum. nosso objetivo é a questão da reabilitação, é a questão de trabalhar bem a respiração, porque é um trabalho global, a gente não trabalha só um grupo muscular no Pilates, né? Diferente da musculação, digamos assim, que você vai ter um trabalho voltado para membro superior, membro inferior, no Pilates a gente não consegue, né? Entendi. E a academia eu não posso falar como é com o educador físico, porque não é o meu patamar. Mas, assim, é bem direcionado só para essas duas É, classes. provavelmente a ótica, né, deve ser bem diferente, né? Porque apesar do educador físico, ele também pode ter alguma especialização em fisiologia, né, e, em algo nesse sentido, para poder fazer algo relacionado à reabilitação, mas ele trabalha mais essa área mesmo de muscular, de força, né? Mas De um pouco até para estética, apesar estético. de que, assim, desculpa, apesar de que, assim, a técnica em si, né, você tem que trabalhar de uma forma global, Entendi, porque é a mente que domina o seu corpo, né? Então, entendi. assim, trabalhar com calma, tem que trabalhar bem tranquilo, de acordo mesmo com o que a gente aprende quando faz o curso, né? Então, doutora, a senhora falou que esse Joseph Pilates, né, E ele começou com essas atividades dele desde a época da Primeira Guerra, né? E quando é que chegou aqui do Brasil, se já tem tanto tempo assim que essa técnica foi criada? Isso sempre existiu? Eu não lembro de não, ter ouvido falar em Pilates é, por tanto ó, tempo. eu tenho que ser formada na faculdade de 14 anos. E na minha faculdade eu não tive nada sobre Pilates, né? E eu vim conhecer Pilates, eu e Elaine, já depois de formada, já depois Entendi. de pós-graduada e tudo. Foi quando eu tive um contato assim. Mas, segundo leitura, né, por volta dos anos 70 por aí, não, perdão, anos 90.
por volta dos anos 90 começou a chegar ao Brasil. Aqui demorou um pouquinho mais. Aqui eu digo Nilópolis, Rio de Janeiro, assim. Ah, sim. Baixada Então já demorou um pouco mais. existia no Brasil o que então? Grandes centros? Espalhados, assim, né? Oi, Ah, perdão? seria o quê? Grandes centros, mais assim, as cidades que já tinham mais. Baseado em leitura, né? Até de internet mesmo. Eu vejo sempre falando da questão dos anos 90, foi quando começou a migrar para cá. Uhum, Mas não tem entendi. dados, eu particularmente eu não sei de dados, datas bem certinhas, né? Eu, por exemplo, eu fui ter contato lá para quase 2010, mais ou menos, foi quando eu tive o primeiro contato com Pilates, como aluna de um estúdio, né? Hum, Depois entendi. da Aí prática depois que mesmo. você se interessou e passou, você já tinha o seu estúdio nessa época? Não, né? Eu, quando conheci a técnica, eu fui indicada por uma amiga de faculdade, que lá para Barra, Jacarepaguá, ela já tinha o contato maior, né? E Imagina, aí eu tava para com lá já, 14 lá já por conta devia de estar, as técnicas já começam, né, já a tinha mais surgir, as pessoas estudo estão um para pouco cá. mais, de repente, ligadas, né, antenadas em novidades, né? Aí ela me indicou, me falou super. Aí eu falei, cara, eu fiquei muito interessada e fui conhecer a técnica. Só que assim, eu fui como aluna e acabei saindo dessa aula experimental com uma interrogação. Falei, poxa, não foi o que ela me falou. E aí foi que me aguçou a procurar um curso, né? Uhum. E a fazer o curso. E eu não pensava assim, fazer, montar um estúdio, de trabalhar só com Pilates, nada disso. Eu sempre com a minha neuro, desde sempre que eu entrei na faculdade querendo só trabalhar com neuro. Ah, Isso, igual. entendi. E aí eu fui fazer o curso, vi que tinha muita coisa que não era o que me passaram lá, né? Uhum. E aí comecei a treinar onde eu fiz o curso, como aluna, e aí depois acabei, com o passar do tempo, abrindo meu espaço e trabalho até hoje. Ah, que bom, né? Que aí, pelo menos você pode colocar em prática o que você aprendeu como aluna no curso e no próprio estúdio já de ter sido, né? De ter sido a aluna que aproveitou o trabalho, né? Isso é muito legal, né? E tem uma seguidora nossa aqui que está participando, que ela colocou aqui que ela tem febre reumática, né? Isso é uma dos interesses, né, que a gente tem que saber, né? Há alguma contraindicação ou alguma indicação específica para determinado tipo de pessoas que tenham algum tipo de comorbidade? Eu, por exemplo, você sabe, né, Eu, eu tenho fibromialgia. Qual é a indicação para isso? Ou todo mundo pode fazer aleatoriamente, como se fosse uma atividade física, já que, né, que você falou, é uma atividade física, né? o que acontece? Eu gosto muito de ter um trabalho multidisciplinar. Você sabe, né? Eu sempre Uhum. gosto de trabalhar com o pessoal da área da saúde interligado. No caso dela, com a questão da febre reumática, ela provavelmente ela tem que fazer um acompanhamento, né? Porque algumas pessoas acabam desenvolvendo problemas cardíacos, né? E essa questão de problema cardíaco precisa ser acompanhada para qualquer atividade, não só para o Pilates, mas como para qualquer outra atividade. E o Sim, Pilates é uma atividade recomendada por não ser uma atividade de alto alto impacto, impacto, né? de levar a potência máxima, né? Então é uma atividade mais tranquila, no caso, mesmo que ela ainda tenha alguma dor ou algum desconforto, eu não sei como tá essa questão da febre reumática, mas aí cabe uma avaliação, né, para a gente poder estar definindo o que fazer. Mas de antemão ela pode sim fazer, basta estar bem acompanhada e bem orientada. Mas esse acompanhamento seria então de quê? Do próprio médico dela, do reumatologista, ou de algum outro tipo de acompanhamento que você tem que ter na clínica? Como é que é feito esse acompanhamento? Ó, eu tô vendo aqui, eu vou dar um. Eu tive febre reumática quando jovem, Uhum. né? Volta acho que de uns 16, acho que uns 15, 16 anos.
eu descobri na escola. Por quê? Exemplo meu, tá? Eu tô vendo ali que ela tomou a mesma medicação que eu tomei. Ela tomou Uhum. bezetacil. E eu tinha que tomar bezetacil direto, porque eu descobri, falando da escola, eu descobri porque eu sempre fui ativa. Sempre fiz Uhum. educação física, sempre foi aquela de estar lá no meio de todo mundo correndo. Uhum. E eu comecei a sentir dor no joelho. A professora foi e falou com a minha mãe, eu falei com a minha mãe, e aí acabou, né, que a gente descobriu, e aí eu tive que fazer esse tratamento. Hoje, graças a Deus, eu não sinto mais nada, né? Só que Muito eu bom. tenho pacientes minhas que evoluíram para problema cardíaco, né? Tem uma senhora hoje, ela usa marca-passo. O É médico mesmo? dela brinca com ela que ela pode largar qualquer um, menos a físio dela, por conta do Pilates, né? Porque quando ela colocou o marca-passo, ela já tem bastante idade, né? E ela pegou, fez a reabilitação domiciliar, não comigo, né? E aí me indicaram para ela, meu espaço. E aí ela Entendi. chegou lá, assim, bem limitada quanto a movimento. E hoje ela é bem mais ativa, né? Óbvio que com toda a questão de idade, a questão do marca-passo, porque dá uma alteração rítmica, né? Às vezes Aham. no coraçãozinho, tudo isso. Mas assim, ela voltou a ser mais funcional com os exercícios. E Entendi. a gente fica nesse troca. Eu fico, olha, não tá na hora de voltar no cardiologista? Quando que você vai ter revisão desse aparelhinho aí? Vamos lá. Aí fica nessa troca e tem dado bastante certo, graças a Deus. Mas você precisa fazer essa solicitação, é exigência da Crefito de que você tenha essa declaração médica de que ela está com tudo Então, isso, da autorização para fazer, do para chegar a cardiologista. fazer o Pilates, não. Né? Para Hum, chegar para o Pilates, eu, como fisioterapeuta, avalio. Todo mundo é avaliado no estúdio. Tanto para fisioterapia quanto para o Pilates. Sempre tem que ter avaliação. E aí, baseado na avaliação, eu traço o que a gente vai trabalhar. sim. Alguns casos chegam assim, sem indicação, né? E aí eu peço para ir ao médico. Por exemplo, chega paciente que eu vou aferir a pressão está altíssima, Ah, sim. Então avaliação você, médica, você faz essa entendeu? anamnese anterior para poder fazer o Pilates? Você mede Eu pressão? O que mais que você faz, doutora? eu costumo fazer avaliação postural, a anamnese de um modo geral, né? Avaliar, saber o histórico do paciente, qual o tipo de medicação que toma, há quanto tempo, se é uso contínuo, se não é, quais os tipos de dor, se tem exame de imagem, peço para levar, tipo, raio-x, ressonância, dependendo da região que for. Então, Uhum. assim, eu tento fechar o quadro desse paciente para eu poder acompanhar ele e ele ficar bem. O meu objetivo é você chegar com 2 sem dor, né? É, Óbvio essa é a que às melhor vezes isso parte. demora, né? Não Às é vezes a gente assim, né? Quem dera, né? A gente que ainda sofre com não, né? essas dores Porque senão, crônicas seria maravilhoso. sabe? Seria ótimo, né? É, né? Então, Ah, assim, a questão da avaliação, para mim, tem que ter. Por exemplo, se você me fala que é hipertensa, já vou começar a tentar ir nessa pressãozinha. E tem pessoas que, assim, esquecem de tomar remédio, não gostam de tomar remédio, né? E isso acaba interferindo, porque se você tá, exemplo, com a pressão alta, como é que você vai fazer exercício, é. né? Então, eu acabo pegando nessa tecla e, assim, alguns casos eu peço sim, quero que você vá ao médico, preciso, porque aí eu falo que eu preciso, vamos pegar aqui, eu mentindo, né? Falo, ó, Eles preciso, já estão senão sabendo. eu não posso fazer. A próxima aula que tiver, ele já sabe, doutora. A gente assistiu sua live, a gente sabe que não é bem Ó, já assim. vamos pegar, né? Não, mas assim, até o pessoal, foram poucas pessoas que entraram na aula online que não eram minha paciente antes, né? Uhum. E teve uma conversa por aqui online. Óbvio que eu Uhum. não tive acesso de chegar lá e aferir, mas eu peço, tem um aparelho Sim. em casa? Vê quanto tá a pressão, me fala, tira uma foto e me manda, né? Uhum. Geralmente o pessoal tem a digital. Aí Sim, eu peço para mandar uma foto, tento ficar monitorando mesmo que a distância, né? é verdade. Ah, essa.
seguidora que eu não consegui identificar o nome dela, é Rare Perle Noir, né? Uhum. Ela está falando aqui, né, que bezetacil não é de Deus. E realmente, né, a gente que sofre Nós de não dor mesmo. crônica, a gente já, eu acho que acredito que todo mundo já passou por um período de tomar bezetacil, né? Eu também passei 2 anos e meio tomando bezetacil. Foi, mas assim, né, vou ser É um mal sincera, necessário. né, foram os melhores anos, né? Eu tomava bezetacil toda semana, mas foram os melhores anos relacionados à dor, que eu tinha dor naquele momento da injeção, mas depois eu passava, né? E uma das coisas Foi que o na meu, hora, né? né, verdade, que meu médico me fala, meu reumatologista, é que eu fui indicada a parar de fazer exercício físico, né, quando eu era Pra pessoa adolescente, nova. por conta das dores, né, serem crônicas, eu fui indicada a parar de fazer exercício físico, né? O que que a senhora fala sobre isso, né? O que que naquela época não se falava muito ainda, né, O que que acontece? Eu sou meio contra essa coisa de proibir movimento. Eles provocam o que a gente chama na área de saúde de cinesiofobia. E tem muito. Eu tenho muitos amigos médicos, tá, gente? Eu não tô falando mal de médico, pelo amor de Deus, mas tem muito médico que faz isso, né? Na verdade, tem muito profissional da área de saúde que faz isso, de um modo geral. Não tô criticando o médico, até porque amo os meus amigos médicos, então não tô falando mal. Mas assim, essa questão da cinesiofobia é algo que é difícil pra gente, quando chega pra gente, sabe? Sim, Você mostrar para o paciente, para aquela pessoa que ela tem condições de fazer exercício. Eu brinco que aqui no perfil do estúdio eu sempre uso uma hashtag, movimento cura, movimento é vida, sim. né? Porque para mim, eu vejo, Elaine, desde que eu entrei lá para começar a estudar fisioterapia, gente, o corpo da gente, a base do movimento é tudo. Nosso corpo é movimento. Tudo, tudo, tudo a gente precisa de movimento. No seu caso mesmo, eu recomendo sim exercícios, mas não exercícios de alta intensidade, não exercícios que te levem a muita exaustão, mas um exercício, por exemplo, com água morna, provoca um relaxamento, né? É, a questão do próprio Pilates, por conta da gente trabalhar de forma devagar, lenta, gradativa, né? Trabalhar a respiração, porque ajuda muito a questão de você desestressar. Eu tenho alunos no É Pilates, bom. não sei se estão aí assistindo, mas é engraçado que assim, as últimas turmas, né, o pessoal vem o quê? Do trabalho. Isso lá no estúdio, né? Todo mundo chega super ligado. Sim. Aquela coisa que chegou do trânsito, isso e aquilo outro. O que que acontece? Quando eu olho, tá todo mundo já relaxando, abrindo boca e fala assim, hoje eu vou dormir tranquilo. Ah, Então, que assim, para bom. mim é bom porque o efeito está funcionando. O que a gente quer, o objetivo de você trabalhar e relaxar, né? Eu vejo que eu estou conseguindo. Então é a mesma coisa no seu caso. Você tem várias técnicas, não só o Pilates, mas que você poderia estar fazendo, né? Como a menina do, eu não gravei o nome, mas ela do da febre reumática pode fazer exercício. Eu nunca parei de fazer. Eu só não, eu, Elaine, só não fazia exercício quando eu estava naquela fase de dor aguda, como Sim, qualquer sim. coisa. É, claro. Se tiver na fase aguda, não é É recomendado, claro. mas Qualquer fase aguda vai ser pior, né? Isso é. pode até piorar, né? Sim. É isso que a gente. Então, vamos falar assim, propriamente do Pilates, né? Quais são essas. Ah, que bom. Ela se identificou aqui, é Patrícia o nome dela. Olá, Patrícia. Oi, Tudo bem? Patrícia. Então, vamos falar aqui, quais são os fundamentos do Pilates? O que ele significa, né? Para a gente, assim, ele é mais uma restauração, uma atividade restauradora, ou é mais de força, né? Porque na atividade física, a gente sabe que toda vez que a gente entra na atividade física, eles perguntam para a gente, o que que você quer? É Objetivo. força? É, o objetivo é força, é ganho de massa, é não sei o que. Aí eles usam os termos lá, que eu, né, já nem lembro mais quais são, né? Que é ganhar massa muscular, que é atrofia, não sei o quê. Eu falo, não, nada disso, eu só quero ficar de... só quero tentar fazer algum movimento que não me cause Ah, dor. então, assim, a técnica em si, né? Tem até, se pesquisarem aí na internet, as frases de Pilates
fala muito nessa questão de trabalhar corpo, mente e espírito, Ah, que né? legal. Ele juntou uma questão de trabalho de yoga, de trabalho de circo, Hum, questão de alongamentos. Então, assim, era um alemão meio visando lá na bem, frente. completamente fora do contexto da época, né? E ainda a mulher dele também, para a mulher, né? Acabou assim, ela era bem fora do contexto naquela época lá de 1900, sabe, alguma coisa. Mas para a época ela também era meio futurista, né? Porque a mulher Imagino. dele com ele, Então, os eles que têm a visão criaram, para frente, né? eles criaram, abriram um estúdio em Nova York, foi quando foi aquele boom mais maior assim, né? E aí, com esse, os dois começaram a ministrar aulas, né? E aí foi quando começou a popularizar. E eles trabalhavam muito com bailarinos na época, tem algumas coisas, alguns estudos assim que falam sobre isso, da questão de trabalhar muito com bailarino. Então, assim, no Pilates você não tem a questão de que eu vou trabalhar para fazer fortalecimento, só o fortalecimento? Não, eu tenho fortalecimento. Então, assim, eu tenho também trabalho da respiração, eu tenho concentração, coordenação motora, flexibilidade, mas o que. Ai, muita coisa. É, ele, Tem é, até cola aqui, ele, são muita pa- coisa. ele parece uma coisa mais ampla do que simplesmente atividade física, mas ele trata o respiratório seria o quê? A parte aeróbica, que a gente estaria comparando com uma atividade de academia, é isso? Aquela atividade A parte da aeróbica? respiração, todos os movimentos dos exercícios, qualquer exercício do Pilates, você tem que associar a respiração. Porque a questão da respiração entra justamente na questão de relaxamento e ativação de fibras musculares, da questão de se fazer gradualmente o movimento, porque na academia a gente tem aquela questão de eu vou fazer rápido porque eu quero queimar, eu vou fazer mais, Sim. mais devagar porque eu quero uma hipertrofia. Tem essa diferença, né? Uhum. Então, Pilates a gente trabalha de acordo com o movimento, a respiração, né? O Sim. ponto principal do trabalho do Pilates é a questão que a gente chama de centro, que é o famoso core. As pessoas falam muito, que é como se fosse um cinturão envolvendo o Sim. abdômen, a parte posterior na direção de abdômen, que pega a região de lombar, pega glúteo, pega a região de pelve. Então, eu tenho que trabalhar esse centro, né? Sim. Que é o centro do meu corpo. Uhum. Esse centro, eu viso assim, o centro vai me sustentar melhor. Se eu tenho um core, que é o centro forte, né? Sim. Então, eu vou estar com o meu corpo mais forte para todas as atividades. E no Pilates, eu falo muito para os meus pacientes, para os meus alunos, o quê? É um trabalho de dentro para fora. Nós vamos ganhando força de dentro, né? Eu vou Sim. fortalecendo músculos de uma certa forma, até mais internos. Tem gente que fala assim, eu tô descobrindo músculo que eu não tinha, tô descobrindo lugares que eu não sabia que eu tinha. Por É, quê? A gente isso eu tem que ter essa percebo. ativação, né? Então, assim, tem que ser um trabalho, não adianta chegar lá, não. Ou eu faço ou eu não faço. Então, às vezes, quando eu vejo que a pessoa tá muito acelerada, a maioria fala, já vem ela, Sim. devagar, respira. Contrai abdômen é o que mais gente fala. E assim, não é só prender a barriga, né? A gente usa de técnicas que você saiba contrair o abdômen e associar a respiração, que é importante os dois ao mesmo tempo. Mas então a atividade de Pilates não é para fazer rápida, né? Lá no seu estúdio você tem aparelhos, não é isso? Uhum. A gente faz também com o Pilates, ele pode ser feito com aparelhos, que tem, eu lembro que tinha antigamente, inicialmente, era feito apenas com exercícios, né? Você fazia como se fosse uma sala aberta, você fazia como se fosse a yoga, né? Fazia uns exercíciozinhos, não era com aparelhos. Depois que veio também esses aparelhos, É, os né? próprios aparelhos foram criados por ele, Ah, né? é. Os Pilates mesmo, que é a Chair, o Reforme e o Cadillac. Os três foram criados por Joseph mesmo, já São só esses lá três, atrás. são só esses É, três tem que são outras da. adaptações, Hum, né? Travou, não.
Não. Não. De onde eu trabalhava com o que a gente chama de Pilates clássico, né? Hoje tem a questão do Pilates contemporâneo, que tem algumas adaptações baseadas no clássico, né? E o clássico envolve o quê? O Mat Pilates, que é o Pilates solo, que é esse que você falou, Ah, sem nada. entendi. E é isso que consegue fazer com o Pilates online. Só que eu faço mais adaptações, porque o Pilates mesmo, Mat Pilates, Pilates solo, como queira chamar, ele é bem mais puxado pela questão de domínio do próprio corpo, Uhum, né? Que a gente tem que ter uma coordenação maior, uma flexibilidade boa, a uhum, questão mesmo do autocontrole do seu corpo, porque é o seu corpo e o peso do seu corpo, né? E sim, são técnicas no chão, né? Então, dependendo da pessoa, não tem esse condicionamento, a gente adapta. Então, a minha aula online é a adaptação do Pilates solo com exercícios que a gente chama, eu da fisioterapia chamo de cinesioterapia, que são exercícios de reabilitação. Até alguns exercícios são muito parecidos do que educadores físicos passam e tal, mas eu volto para minha área, né? Então, se a entendi. pessoa tem uma queixa de joelho, exemplo, a gente vai tentar mesclar os exercícios. Entendi. E o que a gente, assim, você indicaria para aquela pessoa que ela quer só como estética? Ela consegue também modelar o corpo? Ou Se ela funciona para restauração, para a gente, né, fazer a como questão do fisioterapia? Pilates, eu trabalho com a questão do você chega, né, o iniciante, intermediário e o avançado. Então, para mim, quando chega inicialmente, até que me prof. Contato, todo mundo é iniciante. Então, nós Uhum, vamos começar com exercícios mais tranquilos, né? sim. Até para você começar a pegar a questão de contração de abdômen, de respiração, para eu ver como é que está a questão da flexibilidade. Se você chegar lá e na experimental eu ver que tu tem um potencial, como já aconteceu, vai ficar fazendo tudo que a gente pode para fortalecer, sim, para trabalhar um pouco mais da estética, sim. Então, assim, lá no meu estúdio eu tenho o suspenso, não sei se chegou a ver, mas acho que não, acho que na época que você foi lá não tinha. Mas o Acho que suspenso é o só quê? Entra. uma foto sua fazendo Ah, malabarismo. esse aí. Então, assim, o suspenso ele entra no Pilates contemporâneo, né? Que são Hum, adaptações baseadas sim. na técnica do Pilates. Pacientes iniciantes geralmente não vão para o suspenso no nível intermediário nem avançado. Vão fazer o basiquinho até no suspenso. Eu já tive gente de chegar lá para fazer uma aula experimental. Eu comecei a ver que tinha mobilidade, que tinha flexibilidade. Ela fez invertida no primeiro dia, que E foi aquele de ficar de cabeça para baixo, Ah, tá. Eu entendeu? já ia perguntar o que é invertida, doutora, por favor. Invertida assim, os exercícios que a gente fica de cabecinha para baixo e requer força de abdômen, de membro Imagino, inferior, verso. Quando no aparelho requer força de braço, só que a pessoa, ela faz várias modalidades, imagino. entendeu? Então, Haja força. a única coisa que a gente precisava trabalhar mais era a parte da respiração, porque a questão de força ela já tinha, e até Ah, de flexibilidade, entendeu? Então, assim, eu faço muito de acordo com cada um. e a queima calórica? Como é que funciona com Pilates? Ela consegue ajudar nessa parte de emagrecimento ou não? Olha, eu assim, eu já vi gente medindo com os relógios, né? Até aqui pelo Instagram mesmo, algumas pessoas que eu sigo e tal, para provar que tem, sabe? Mas eu costumo falar que não é uma atividade aeróbica. Então, assim, a queima vai ser baixa. E para ter uma queima considerável, que para mim não é muito considerável, mas para ter uma queima, teria que estar num nível de intermediário para avançado. Iniciante, eu sou bem sincera, eu falo que não vai ter o objetivo. Se a pessoa chegar para mim sem condicionamento, sem força e tal, vou perder tantos quilos.
Vamos associar. Então, assim, qualquer atividade física você precisa associar uma boa alimentação, Sim, uma claro. ingestão hídrica, tudo um Sabe trabalho. que não é exclusivamente atividade, mesmo que Só. seja aeróbica, que vai fazer, né? Tem que ter todo o Mas, contexto é, multidisciplinar. e até assim, a questão de potência do exercício, a gente não chega a extremo. É uma atividade bem tranquila, então eu não classifico como uma das mais aconselhadas para quem quer só emagrecer. Eu sempre peço para associar. Entendi. Então, o Pilates, na verdade, ele acaba funcionando mais para essa parte estrutural, né? De força, de Trabalha. trabalha mais essa, né? O que você estava explicando, essa parte desse outro lado da atividade. Então, não seria parte aeróbica, porque ele não tem essa parte, né? Seria mais pelos exercícios de força, né? Movimentação, alongamento, né? A gente trabalha a coordenação, a questão da fluidez, os movimentos mais fluidos, né? Questão de resistência, a gente ganha resistência, a gente ganha muita Legal. flexibilidade por conta dos alongamentos, né? Uhum. Para idoso é muito bom a questão até da integração social, né? Porque Sim, muitos não se veem nas academias, né? E sim. quando chegam lá, às vezes, mesmo que tenham pessoas de faixa etárias totalmente diferentes, É, acabam se adequando por ser uma turma pequena, né? o Então, idoso em é um academia trabalho, acaba sendo deixado um pouco de lado, né? Porque não é né? não é muito o foco, né? Porque a academia acaba se voltando mais para aquele, né, que vai dar o resultado, que vai mostrar, né, o cartão da academia, né? Cara, assim, eu sou meio suspeita que assim, eu sempre tive boas orientações em academia. E é aquilo, cabe a gente também ir atrás do professor e questionar. Eu sei que às vezes eles não dão conta porque é muita gente dentro da academia. Eu brinco que eu sempre me dou bem com os estagiários, aqueles estagiários que, ó, tem um monte, já É. alguns assim, super tranquilo, acaba pegando amizade. Porque sempre tem alguém para te orientar, basta também a gente Sim, perder um pouquinho a vergonha, né? isso é verdade. Mas, assim, é um trabalho bem diferente, né? São estilos diferentes, diga assim. Então tá, vamos então falar sobre a indicação para idosos, né? Que é o que o seu trabalho é mais direcionado, né? Para E é, idosos, né? A doutora Cristiane tem todas as idades. tá até perguntando aqui, existe uma idade máxima para isso? Não, pode ir até o finalzinho que aguentar de Se força. chegar lá com 100 anos, eu vou adorar, gente. Vai ser o top para mim. Qual é a idade mais avançada que você já teve de adulto lá? Olha, hoje eu tenho uma que ela vai fazer 86 agora em outubro. É mesmo? E tá durinho, inteirinho lá fazendo atividade. Esse para me Tadinha, matar ela de tá triste inveja. porque não pode sair, porque ela faz tudo para ela. Isso Ela é é para toda me ativa, matar de sabe? inveja. É assim, cognitivo, óbvio que ela faz de acordo com a idade dela, né? Claro. Mas eu já tive um de 85 que ele fazia tudo, 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 até ficar de cabeça para baixo, gata. Aí eu Fazia confesso tudo. que uma vez eu fui com a minha mãe, coitada, no estúdio de Pilates que ela fazia, com uma amiga dela, mas eu acabei desmotivando ela a fazer, porque eu não a vi, assim, não a vi fazer, porque eu não a vi fazendo exercício. Como era amiga, ela acabou entrando, assim, fazia os exercícios, assim, tão sem vontade, elas ficavam papeando o tempo todo, e Ah, era só não. ela, né? E eu não percebi que ia dar resultado para ela. Eu falei, mãe, se você quer pagar para uma pessoa para conversar, liga para ela, ou então vá com uma psicóloga. Eu acho que vai dar mais resultado do que você Não, vir mas a para gente cá. quase juntou, não adianta. Aí eu acabei desmotivando, coitada, a minha mãe de ir pro E ela estudo de nunca mais fez. Pilates. Ela depois entrou numa academia. Aí foi fazer exercício mais voltado, né, pro coisa, não por causa da atividade do Pilates, mas por causa da forma como ela estava fazendo. Isso depende da orientação. Como é que você direciona isso com seus alunos? Eu brinco assim, lá, antes disso tudo, né? Alguns chegavam cedo, por exemplo, o seu horário 17. Tua turma é 17. Tinha gente que chegava cedo para ficar papiando. Tinha aquelas e aqueles que combinavam de chegar cedo para ficar conversando antes da aula.
Porque Uhum. quando entra na aula, o Eu não objetivo é sei. trabalhar o quê? Respiração e contração de abdômen, né? Eu tenho E que tá contar as lá, repetições, poucas repetições e muitos exercícios. Como é que eu vou ficar tagarelando? Tem gente que tenta, é. mas assim, sempre fica, respira, contrai. Aí tem aqueles que falam assim, vou beber uma água, hein? E fala bem alto. Aí daqui a pouco o outro sai e vai beber água. Eu vou atrás no bebedouro chamar. É mole, Vambora, é? beber uns 3 copos de água aí, vocês estão papeando. Porque assim, aí lá criou-se o hábito. Acabava a aula, ficava todo mundo lá tomando um cafezinho, de papo. Ah, sim. Enfim. Mas aí A acabava que integração naquele deles, horário, né? eu con- tento não deixar na aula. Porque senão não rende Entendi, a aula. E você não chega no seu objetivo, né? entendi. E para o idoso, qual é a maior dificuldade, então, para eles? É o quê? É justamente força? É a mobilidade? É a articulação? O que que favorece a ele? Favorecer muita coisa, né? Como um todo. A dificuldade é muito relativo, vai de cada um, né? Então, assim, idoso, na maioria, vai por alguma indicação. Ou porque o filho quis, ou porque o médico pediu, ou porque a psicóloga pediu. Então, assim, vai de alguma. A maioria, não são todos, mas a grande maioria vai por uma indicação. E aí é a questão da aceitação do idoso, porque a maioria não quer ir. Aí Na ver- depois que vai, começa a interagir, aí fica, tá? Não, Ah, não para. Então, assim, essa questão é só o começar, né? E para a melhora deles é um trabalho como um todo, né? Porque você tem um trabalho corporal completo. E principalmente eu vejo muito a questão de socialização para eles. isso faz muita falta. Eu conheço alguns idosos que têm essa necessidade da atenção. E eles acabam pegando muita amizade. Então, assim, depois eu vou saber, tá um ligando pro outro. Aí, às vezes, pede, ah, fulano não veio hoje, me dá o telefone quando não tem, sabe? Aí eu vou Sim, perguntar, ah, passa o telefone, fulano? Pode. Aí eu vou e passo o telefone. Porque eles acabam criando um vínculo, né? Vínculo de é, amizade. E imagino. isso também ajuda muito. E vamos voltar então aqui para aulas online, doutora. Como é que foi essa adaptação? Foi por necessidade deles não pararem, seus alunos, né, seus idosos, ou foi porque tinha que continuar? Qual foi a motivação porque era Posso do fazer só tratamento? uma resposta rapidinha ali que eu vi? Pode. Quantos dias de aula é suficiente para ter um bom condicionamento? No Pilates, rapidinho, já te respondo. No Pilates, eu sempre falo que no mínimo 2 vezes por semana, tá? Então, assim, na minha parte, mínimo de 2 vezes por semana tem que realizar os exercícios. Vamos lá, sua. A questão de ficar online, né, foi realmente a questão da pandemia, né? A necessidade de você estar em casa para tentar se proteger e proteger os outros, os seus, né? Sim. E dar uma continuação. E o exercício físico hoje você vê todo mundo falando da questão de se exercitar em casa, porque você traz muita melhora. A questão do teu condicionamento físico, com o Pilates a gente trabalha muito a questão dos exercícios respiratórios. Eu fico brincando com as minhas alunas online, que a maioria ficou é tudo mulher. Eu brinco com elas que façam exercício respiratório, passem para a família, manda para os filhos, porque até visando a questão se vir a ter o próprio Covid, né? Porque acomete muito a questão da parte respiratória. E eu acho muito importante, assim, a gente trabalhar visando o que a gente não sabe o que vai pegar lá pela frente, né? É Então, verdade. comecei a intensificar essa questão de trabalho respiratório, não só os do Pilates, né? Comecei a passar exercícios de fisioterapia mesmo para a parte respiratória. Sim, sim. E a questão de uma continuidade, para que a pessoa não voltasse a ter dor, para não ficar parado. A questão das aulas, eu não tenho aula online individual. As minhas aulas online são Ah, sempre em grupo, justamente por conta da socialização, né? hum.
se faz preciso, é um momento que estava todo mundo, ainda tá, né? Por mais que estejam abrindo as coisas, mas todo mundo tenso, ansioso, estressado. E era uma forma da gente também estar conversando um pouquinho sobre essas coisas, né? E como eu te falei lá no início, só com a pandemia que autorizaram, porque não tinha Hum, como a gente dar aula em grupo. verdade. E quais são os tipos de exercícios que você pode fazer, passar para eles para fazer online, que é diferente, óbvio, né, de fazer junto com as máquinas dentro do consultório? Então, são os exercícios de solo, né? O Mat Pilates é exercício no tapete. Então eu sempre brinco, um tapetinho, né? Para elas, toda vez que eu dou lá, o que que a gente vai usar? Então a gente usa um tapete, às vezes eu peço um bastão, que aí pode ser um cabo de vassoura improvisado. Como não tem bola, no estúdio a gente tem bolas, né? Hum. Usa almofada. No estúdio eu tenho faixa para quem tem dificuldade de mobilidade para alongar. Em casa a gente usa canga, usa a faixa do roupão, improvisa, né? Em casa está Uhum. sendo algo meio improvisado. No entanto, é que eu não uso nada do que eu tenho lá aqui em casa. Eu uso junto com elas. Então, assim, o Com o dia que que eu for usar a bola, possível, eu né? poderia usar a minha bola, né? Mas ela não tem bola. Então, eu Sim. uso a almofada junto, né? E Ah, assim a gente vai adaptando. entendi. É legal que vai fazendo a interação junto com elas, né? E Se eu quero um pezinho, tem a tido gente uma usa boa uma garrafinha resposta? com água. Tem tido Oi? uma boa resposta? Muita. Ontem mesmo teve uma que ela tem uma limitação grande. Não vou relatar muito aqui o quadro dela, mas Hum. ela tem vários casos, pontos de dor, né, no corpo. E aí ela brincou comigo ontem, no final. Ontem eu voltei a dar aula online, né? Porque você sabe que eu tava parada. E no final da aula ela falou assim, Elaine, consegui botar a mão no chão. Ah, que legal. Ela não conseguiu na canela. E hoje, assim, com as aulas online, eles estão começando a prestar mais atenção. Essa questão da mobilidade está melhorando bastante. É, Tá tendo um ganho. eu nem te digo se eu consigo não encostar no chão, nem falo. Olha a bailarina, hein? Eu te falei que lá atrás me mandaram parar de fazer exercício, ó, faz tempo isso. Tu não tava, né? Dançava, mas não sei se foi no. Aí você parou nisso? Parei por causa das dores, né? Porque na época não fui diagnosticada. Achavam que eu tinha essas coisas todas, febre reumática, problema Ah, articular, condropatia. Aí, como ei. por acharem que dos problemas era a condropatia, aí me mandaram parar de fazer Vai. exercício por causa da, para não piorar, né? Iria Hum, piorar as articulações, mas não era. Pois é. Era só fibromialgia que causava Vamos tudo. esperar o povo parar e você volta pra sua dança. Pois é, tem que voltar mesmo, fazer alguma coisa. Mas então, doutora, finalizar, vamos passar aí algumas observações, o que que a senhora indica, deixa uma mensagem aí para os nossos seguidores, vamos dar uma palavrinha com eles aqui, ó. Soraya acabou de entrar, a Uhum. doutora Cristiane, Nilza, Magali, a Patrícia, que nos Minha acompanhou aluna. aqui, Marusa, a sua mãe, eu vi aqui, Eliane, a Branca, né? E várias Ei, outras pessoas que tiveram aqui, a Lilian, doutor Marcelo, Camila, Isaac, meu primo, várias pessoas aqui que estiveram conosco. O que que você deixa de mensagem aí para a gente deixar essa mensagem positiva, né, de que é necessário uma atividade, né, que seja, acredito até que fisioterapia também é indicada como uma atividade sim. física, né? Não como atividade física, né? Mas ajuda bastante coisa, assim, no ponto de repente, um ponto de caso de dor, alguma coisa do tipo. Uhum. A reabilitação, sim, né? Mas, assim, hoje, na atual situação em que encontramos, né, a questão desse Covid, uma coisa que a gente não tem muito conhecimento, né? Eu digo a gente, não eu, mas a ciência, né? Sim. É algo que é novo, é algo que a gente não sabe
quanto tempo isso vai demorar, né? A questão de voltar essa socialização, por exemplo, as aulas se voltarem, não vão poder ser em grupos, né? É Então, assim, verdade. é toda uma questão que está mudando muita coisa, né? E é preciso fazer movimento, é preciso principalmente trabalhar a respiração, porque a respiração não é só visando, porque se eu pegar, porque se eu não pegar. Não, porque trabalhar a respiração, de uma certa forma, a gente vai estar trabalhando a mente, né? Tentando desestressar um pouco. A questão dos alongamentos ajudam também nessa fase de tensão, né? Então, eu acho que, assim, o Pilates, no meu caso, né? Eu vejo a questão do trabalho como um todo, mas qualquer atividade física eu não faço só Pilates. Então, assim, qualquer atividade física que eu faço outras atividades como aluna, né? Ah, Então, eu vejo que toda atividade física vai te promover bem-estar, vai te promover saúde, desde quando bem orientada, bem supervisionada, né? Porque não adianta eu pegar qualquer vídeo e tentar fazer errado, né? Provocar lesões. Então, assim, quando a gente tem um essa é a trabalho. preocupação das aulas online, né? Porque assim, hoje com essa questão de online, muita gente acha, não preciso pagar porque eu vou pegar um vídeo no YouTube. Mas eu tenho uma supervisão, por É. exemplo, nessa minha aula online, eu falo pela minha, eu tenho vários amigos da área de educação física que estão dando aula online também. E assim, a aula online você tem um acompanhamento, mesmo que não Hum. esteja ali do seu lado, né? Dá para a gente perceber se você está fazendo o movimento errado ou não, se você está respirando de forma correta, se você está se posicionando de forma correta, entendeu? Então, assim, caso você venha sentir algo, a gente consegue identificar. Agora, eu pegar um vídeo largado na internet e às vezes nem por um profissional, né? Você acaba correndo o risco de se machucar grave, de provocar lesões, queda, sei lá, dependendo, né? Deixa eu aproveitar aqui, então, fugir um pouco do assunto. A gente vê muito oferecendo aí esses kits de aulas online, é, de profissionais oferecendo. Então, não é indicar, não seria legal? Porque você compra esse tipo de aula, não vê Já um o vídeo, acompanhamento, né? né? É, Eu não sou fã, não, não gosto, não. Porque você corre risco, por exemplo, se você tem um conhecimento, né, você vai tentar se disciplinar, de acordo com a modalidade. Mas quando você não tem, entendeu? Então, assim, se você já domina a técnica, é até mais tranquilo. Agora, quando você não domina e você quer iniciar por um vídeo, é muito complicado. Você vai acabar provocando algum tipo de desconforto, pelo menos. entendi. Porque tem tanta gente agora com essa onda de Instagram, principalmente, toda hora vem oferecendo um negocinho, né? Essas promoções que vem aí, né? Link patrocinado. E toda hora aparece um negocinho. Aí vem muito. Eu sigo muita página de atividade por conta da minha doença. Aí eu Uhum. fico verificando e toda hora aparece. Siga o método tal, faça o método não sei das Agora quantas. tem São método. cursos online, são cursos não sei o quê, né? São atividades que Uhum. você possa fazer em casa, né? Usando o que tem. Aí mostra a pessoa fazendo atividades, se apoiando em cadeira, em sofá, não sei o quê. Mas, né, eu fico até Tem que ter muito receosa. cuidado a questão, você falou aí, da cadeira, né? Dependendo do exercício, você vai utilizar a cadeira, você tem que saber se posicionar na cadeira, para a cadeira não cair. Aí. Qual tipo de cadeira que você vai usar para ela não quebrar, né? Então tem que estar atento a detalhes. E às Uhum. vezes o vídeo tá lá, o cara vai fazer, mas você vai lá e pega uma cadeira fraca. Aí você senta ou, sei lá, deita na cadeira, dependendo do exercício que for, e se machuca, É né? verdade. Então, assim, eu acho que a orientação, né, para qualquer idade, idoso principalmente tem que fazer orientado, supervisionado, ao meu ver, né? Justamente por conta de fratura, de queda. Então, assim, Hum. tem que ser orientado. Tem que ter um cuidado a mais, né?
Então, doutora, nesse período, né, que a gente ainda vai continuar um pouco, pelo menos aí né, numa necessidade de distanciamento, né? Se algum idoso tiver interesse, ou alguém tiver, mesmo que não seja idoso, tiver interesse em procurar o estúdio para fazer, você está fazendo avaliação para dar início às aulas online? Ou Eu só? combino, a pessoa entra em contato comigo, ou por mensagem aqui no estúdio, no Instagram do estúdio, ou no próprio telefone do estúdio, né? E aí eu combino a avaliação online e a questão assim de pagamento, eu sempre faço transações online também, peço para ninguém ficar indo para a rua. E as aulas são totalmente online. A gente só vai se conhecer pessoalmente, se não for paciente meu, quando acabar essa bendita quarentena aí, a gente poder voltar à vida normal, né? Aos poucos estão voltando, É, mas eu ainda é, não opto por abrir, a fisioterapia ainda não abri, o Pilates aqui ainda não é permitido pelo prefeito aqui do município, e eu não sei essa questão assim de retorno quanto à quantidade, né? Por conta justamente de já estar que as turminhas formadas, o pessoal já está entrosado, e aí você vai ter que dar aula para um ou dois no máximo. mas No meu caso, abrir uma nova espaço. turma, né? Não, então, assim, eu teria que escolher. Você e você vai ficar nesse horário, você e você vai ter que ficar no outro. Ah, não, mas eu quero meu horário. E É, aí? E a verdade. idade? Porque muitos, como eu te falei, são idosos, né? É. E mesmo a gente reabrindo o estúdio, não é aconselhável que eles fiquem transitando. É, com certeza. Então a aula Então, online assim, ainda vai continuar ainda durante um tempo, né, doutora? faz bastante tempo. Então, doutora, eu gostaria de te agradecer pelo você ter Já aceitado o nosso convite, de ter participado, de ter acabou dando dado certo. pra gente, viu? Falei que ia dar certo, eu sempre falo que vai dar certo, de ter nos esclarecido, né? Porque a gente sempre tem dúvidas, a gente escuta, né, as coisas acontecendo e a gente não sabe direito ao certo o que que é, para que que serve, né? E nada como uma boa explicação do profissional adequado. Ah, obrigada. É assim, eu vejo muito que as pessoas, às vezes, têm até um certo, por parte minha, eu falo que é um preconceito, É. né? As pessoas olham assim, é só isso. Aí quando chega, conhece, começa a praticar e vê que não é só isso, é isso tudo. Eu tenho muita Então, gente assim, que eu escuto às vezes falando assim, ah, eu sou viciada em Pilates, não largo Pilates. gente, eu sou suspeita, né? Eu trabalho com isso, então assim, eu gosto do que eu faço realmente, e eu acabo sendo suspeita, mas eu não consigo ficar sem fazer. E a maioria, assim, acaba sentindo falta. Por exemplo, pessoas quando tiram um mês de férias, vou parar um mês. Aí quando Nossa, volta, no meio do caminho já te liga. No imagino. 30 dias já te liga. Saudade. Meu corpo tá sentindo falta. Eu falei, eita, já. Por quê? Você tá de férias, você não vai É, alongar, você não tem aquele mesmo propósito, mas né? tem que Então, manter pelo menos um pouquinho da disciplina, né? Nem mesmo nas aí quando férias. volta, eu volto cheio de vontade de continuar o Pilates, né? Então, assim, a maioria tá comigo há bastante tempo. Ah, que bom. Então, gente, nós estivemos aqui conversando com a fisioterapeuta Eliane Mota, do Estúdio E, Fisioterapia e Pilates. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco e das pessoas que entraram agora também. Sempre foram muito bem-vindos. Espero vocês amanhã também. Teremos a live com a doutora Monique Flores sobre obesidade infantil, tá bom? Vou assistir. Elane, muito obrigada, querida, mais uma vez aí, Beijo, tá? fica com Deus. Beijo a Beijo, todos. Obrigada. tchau. Tchau.